Bom, eu acho que podemos começar. Eu queria inicialmente saudar a todos vocês, eu queria saudar os nossos queridos acadêmicos, eu queria saudar os nossos concorrentes à vaga, a uma das vagas da Academia Cristã de Letras. Vou citar um nome: o doutor Juarez, aliás, todos os doutores, né? O querido Carlos Ferrara, a Thaís Bizarria, o Sérgio Pesa e a Carbone. Carbone, não estou vendo aqui, deu uma sumida aí. Perdão, a Cristiane Carbone. Então, sejam muito bem-vindos. As nossas tertúlias são mensais, sempre às terças-feiras de cada mês. E para aqueles que aqui estão a primeira vez, as nossas tertúlias sempre começam com a oração de São Francisco. A nossa academia tem 53 anos e há cerca de pouco mais de 40 anos, os acadêmicos de outrora elegeram São Francisco de Assis como patrono da nossa academia. E é praxe, desde daquela data, as tertúlias começarem com a recitação da oração atribuída a São Francisco de Assis, da oração da paz, que eu peço a gentileza da acadêmica Francis lê-la. Reitero o meu boa tarde. Oração da paz, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, Francis. E nós vamos... hoje a nossa tertúlia vai ser em comentário sobre uma obra recente do colega, confrade, cirurgião, Raul Marino Júnior, e também uma homenagem a ele. Ele pediu que o doutor Naline, que está aqui presente, fizesse o prefácio dessa obra. E pediu-me também que eu fizesse um pós-fácio. Então, minha fala vai ser sobre aquilo que eu escrevi nesse pós-fácio, e eu vou ilustrar a nossa fala com alguns com algumas transparências alusivas ao doutor Raul Marino Júnior. Então, após a minha fala, eu vou passar a palavra já de Bonetti, que ela me pediu, porque ela teve uma participação nessa obra também, particularmente nas ilustrações, e depois a gente abre aí a quem quiser fazer seus comentários. Meus amigos, eu fui duplamente privilegiado com este livro, Um Cirurgião sob o Olhar de Deus, uma introdução às ciências do cérebro, da mente e do espírito, do eminente e renomado neurocirurgião, professor emérito, polímata e fecundo escritor Raul Marino Júnior. Primeiro, por ter tido a honra de ter sido convidado para pós-faciá-lo. Segundo, em decorrência da condição anterior, por ter sido um dos primeiros a ler seu extenso, denso e cativante conteúdo. Aliás, muito sorvi dessa leitura feita ainda quando esta obra não era editada, estando seus capítulos na sequência ungidos por uma espiral. Curiosamente, esse estilo de leitura, este arrojado empreendimento pode ser classificado como uma autobiografia ou um livro de memórias. E quantas e belas recordações! O autor escreve ora na primeira pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural, e essa conjugação não é tão simples assim quando se quer evidenciar
o eu próprio. Demanda muita coragem em se expor e até em se desnudar perante seus leitores, mostrando não somente a intimidade de sua vida, de suas ideias, propósitos, formação, experiências, mas também de seus desacertos e sentimentos. O próprio autor, Raul Marino Júnior, expressa que esse livro é de memorabilia. Já tive também a ousadia de publicar um livro de memórias, e sei bem que estou expressando e dos desdobramentos positivos e negativos que essa empreitada poderá acarretar. Contudo, uma abordagem assim só é possível de se conseguir quando se reúne, além de bravura, despojamento de si mesmo e o imprescindível grau de discernimento e maturidade intelectual, pois, como já dissera o renomado poeta e ensaísta português Fernando Pessoa, a memória é a consciência inserida no tempo. E, aliás, nem todos têm a coragem de torná-la pública. Entretanto, esta obra tampouco encerra apenas memórias. Embora não seja científica, reúne diversos conhecimentos, reflexões relativas às neurociências, lato sensu, a ética, a bioética, a teologia, a neurofilosofia e a neuroteologia. Neologismos estes, dentre outros, utilizados no decorrer das páginas, e tudo embasado num cabedal de 115 referências bibliográficas. O livro Um Cirurgião sob o Olhar de Deus começa situando seu autor em seus tempos de infância, tendo por pai um destacado profissional dentista e por avô materno um criador de cavalos, cuja fazenda, no século XX, no início do século XX, surpreendentemente se localizava no bairro hoje populoso do Tatuapé. Suas peripécias dessa primeira etapa de vida continuam-se no bairro do Ipiranga, onde precocemente já lhe despontava o interesse pela leitura, deliciando-se dentre os diversos autores extensa obra de Monteiro Lobato. Apesar da difícil e comprometida vida de estudante de medicina, decidido a estudar medicina, Raul Marino Júnior preparou-se e venceu o difícil concurso de ingresso na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde, desde o início, já despontava seu pendor pela cirurgia, pela investigação científica, como também seu encanto pela psiquiatria. Enquanto acadêmico, foi monitor de neuroanatomia, fato que já demonstrava sua fascinação pelo cérebro humano. Sua vida, difícil e comprometida de estudante de medicina, apesar disso, resolveu ampliar e diversificar seus conhecimentos, estudando também filosofia, a fim de lhe dar ferramentas para se humanizar e entender melhor os mistérios das ideias e da mente humana. Como calouro da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, curso que lhe abriu não somente seu intelecto, mas também fê-lo se aproximar mais consistentemente de Deus. Contudo, com o advento do internato no 6º ano de medicina, condição que lhe absorvia diuturnamente nas tarefas hospitalares, obrigou-o a trancar a matrícula. Seguem-se as experiências no serviço militar, realizadas no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, bem como no Hospital Militar do Cambuci, assim como os 4 árduos anos de especialização em neurocirurgia, onde vivia na condição de residente, morador de um modesto quarto ao lado do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, tudo narrado com pormenores e em vivas cores. Aliás, escolher por se especializar em neurocirurgia e preterir a psiquiatria foi algo não somente difícil dele decidir, mas também muito acérrimo ao seu professor Antônio Carlos Pacheco e Silva, que nutria muitas esperanças em vê-lo triunfar nessa seara. De espírito inquieto e insaciavelmente ávido por novos conhecimentos,
Raul Maria Júnior decidiu fazer aprimoramentos no exterior. Estagiou com renomados médicos daquela contemporaneidade e, à mercê de seu interesse e disposição, frequentou e obteve conhecimentos em diversas instituições, nos Estados Unidos da América, em Boston, na Lahey Clinic, Baptist Hospital, Diaconess Hospital, Children's Hospital, Peter Bent Hospital, Boston City Hospital, Harvard Medical School, onde foi Research Fellow, Massachusetts General Hospital e Massachusetts Institute of Technology. No Canadá, no Instituto Neurológico de Montreal e no Hospital Notre Dame da Universidade de Montreal. Retornando aos Estados Unidos, fez estágios no National Institutes of Health e no Centro de Neuropatologia do Hospital Walter Reed, ambos na cidade de Bethesda. Todo esse investimento e sacrifício pela busca de conhecimentos durou 6 anos, além dos 6 de graduação e outros 4 de especialização que ele tinha cumprido. Sim, ele esteve 6 anos imerso em países da América do Norte solitariamente, longe de sua família, de seus amigos, enfim, de sua pátria, numa época em que as comunicações eram precárias e demoradas, restando-lhe tão somente as cartas, visto que ligações telefônicas interurbanas e particularmente as entre países eram peremptoriamente proibitivas pelo altíssimo custo. Anos mais tarde, Raul Marino Júnior fez também aprimoramentos no Hospital Sainte-Anne, em Paris, novamente na cidade de Bethesda, Estados Unidos, assim como no Japão, país que nutriu grande simpatia e onde esteve por 12 vezes. À medida em que eu ia avançando na leitura, página por página, parágrafo por parágrafo, linha por linha, transportava-me no tempo, pois também vivi, a meu modo e na minha cronologia, grandes dificuldades de realizar o maior sonho de todos que tive na minha vida, acalentado desde os 6 anos, que foi estudar e se graduar médico. Saga que também se desdobrou na realização de residência, que foi disputadíssima em virtude de haver tão somente 2 vagas. Da prestação do serviço militar como médico no CPOR e no mesmo hospital do Cambuci, bem como, de modo mais modesto, uma inaudita alegria de conhecer serviços médicos em estágio realizado na Austrália, obtido através de estudos da Rotary Foundation, outra concorrida façanha que também tive a oportunidade de oferir. Esse extenso tempo de dedicação e de desprendimento pela busca do saber fala por si só, e Raul Marino Júnior merece encômios, reconhecimento, reverência e aplausos. Interessante é que o autor viveu tempos heróicos, onde a neurocirurgia estava engatinhando, quando comparado ao seu estágio atual. Em sua saga, conheceu profissionais que já se faziam protagonistas da história da especialidade, inclusive ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. Outros que seriam reconhecidos ulteriormente como grandes homens da ciência e particularmente da medicina, sendo reverenciados pela história e pelos seus continuadores. Nesse particular, ressoa prazerosamente em minha mente ensinamentos impregnados de eloquência de meu inesquecível e saudoso professor de microbiologia, o insigne mestre Carlos da Silva Lacaz. Que incutia em seus pupilos conhecimentos e humanismo, repetia a exaustão: bem-aventurados os que vivem na glória de seus feitos, no ensino dos discípulos, na sequência dos continuadores, que os moços saibam recordá-los com imperecível fidelidade. Quanto privilégio Raul Marino Júnior teve em poder participar de tanta riqueza humana e científica, de estar no bojo do vento ou no arrebentar de ondas da evolução do conhecimento das neurociências. De regresso ao Brasil, Raul Marino Júnior destacou-se também como empreendedor, bem como na carreira universitária.
Assim, fundou, nas dependências da Clínica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas, o Centro de Neuropsicocirurgia e criou a Divisão de Neurocirurgia Funcional, onde, à mercê do aprendizado vanguardeiro oferido no exterior, começou a fazer com êxito tratamento cirúrgico de epilepsias, tratamento estereotáxico de movimentos anormais da doença de Parkinson e outras síndromes extrapiramidais, bem como de algumas doenças mentais, psicocirurgia, dos distúrbios neuroendócrinos por tumores de microadenomas hipotálamo hipofisários, assim como da dor crônica intensa e refratária à terapêutica clínica. Tudo ilustrado com a experiência de alguns casos que serviram como paradigmas. Não tardou, o reconhecimento e a divisão de neurocirurgia funcional foi considerada como centro de referência do Ministério da Saúde. Seu empreendedorismo não se encerrou por aqui. Fundou o Laboratório Experimental de Investigação Médica em Neurocirurgia Funcional na Faculdade de Medicina da USP, a criação e direção do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Sírio-Libanês, o Instituto Neurológico de São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Centro de Estudo em Neurociências, que, posteriormente, recebeu merecidamente de seus colaboradores o epônimo de Centro de Estudos em Neurociências Raul Marino Júnior. Contudo, carreira exitosa foi igualmente por ele propiciada a seus residentes, pois muitos deles conseguiram não somente realizar estágios nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Inglaterra, como também vários se tornaram docentes e professores titulares em neurocirurgia em outras universidades do país. Por oportuno, deve-se salientar também que o autor é honesto e transparente ao tecer suas considerações com o episódio como um insucesso da viabilização do então alvissareiro Instituto Brasileiro de Ética e Bioética, que tanto ele planejou e acalentou. Da mesma forma, por uma ironia do destino, infligida ao grande neurocirurgião Raul Marino Júnior, narra que teve que ser submetido por 2 vezes a procedimentos concernentes à sua especialidade. Na primeira, em decorrência de uma hérnia de disco na região da 7ª vértebra cervical, foi operado com sucesso em Cincinnati. Na segunda, por estenose do canal lombar, foi operado em São Paulo e, em decorrência de um pós-operatório tormentoso, chegou a ficar temporariamente paraplégico. Tudo explicitado como uma realidade à flor da pele, pois o autor dá à sua narrativa matizes apreensivos e cativantes. Paralelamente aos seus empreendimentos, o autor vai conquistando todos os degraus da vida acadêmica na Faculdade de Medicina da USP, doutorado, livre docência e titular de neurocirurgia. Contudo, tendo em vista a sua preocupação com a ética, realizou, posteriormente, seu mestrado em bioética na Universidade de São Camilo e galgou a condição de livre docente em bioética e ética médica no Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP. Ainda não satisfeito com o diversificado conhecimento acumulado, fascinado pela dimensão ciclópica e pelo ordenamento do cosmos, encantado pela grandeza, perfeição, funcionalidade que o cérebro humano possui, denominando-o por universo que habita em nós, e sedento por melhor conhecer seu Criador, já na condição de professor titular de neurocirurgia, partiu novamente para um vestibular e cursou teologia na Faculdade Pontifícia de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Toda essa saga, persistência e esforço e necessidade de sempre buscar mais e novos conhecimentos a fim de dessedentar seu espírito irrequieto e investigativo, tornam Raul Marino Júnior um homem que sempre procurou dar respostas às mais nobres indagações da alma humana. E nesse quesito, vale a pena observar no capítulo, abre aspas, o fenômeno da consciência, fecha aspas, a ênfase que ele dá aos relatos das experiências de quase morte
e experiências fora do corpo, também recheadas de vivas narrativas, onde faz ilações substanciosas com a vida que se continua depois da morte. Aliás, para eles e para muitos, a vida é uma só. A morte é apenas uma etapa da vida num corpo que irá se pulverizar. Depreendi da leitura desse agradável, cativante livro, tanto implícita quanto explicitamente, muitos predicados valiosos de seu autor, dentre os quais destaco 5, que também tenho perseguido ao longo de minha vida. Primeiro, euforia. Euforia contagiante pela medicina, pela neurociência e, sobretudo, pela neurocirurgia, bem como pelo conhecimento do homem em sua essência, fazendo com que Raul Marino Júnior também se dedicasse ao estudo da ética, bioética, filosofia e teologia. Esse grande entusiasmo perpassa e transborda por toda a sua obra, dando a impressão de que o autor, apesar de seu imenso cabedal de conhecimento conquistado arduamente ao longo de décadas, seja um jovem idealista que não perdeu o vício em perseguir os objetivos sublimes e perenes da existência humana. Segundo predicado, preocupação pela ética, e em especial pela bioética, tornando um homem obstinado por essa disciplina, como uma condição sine qua non de um relacionamento entre as pessoas mais verdadeiro, harmônico, construtivo, justo e promissor. Todavia, sua decepção é imensa ao verificar que não somente políticos ignoram, desprezam a ética, como também profissionais e faculdades mais tradicionais, dos cursos mais tradicionais. E ele menciona como advocacia, engenharia e a querida medicina. Contudo, apresenta uma preocupação e um contraponto, pois na bioética alinham-se implícita e explicitamente protagonistas com proposituras e conceitos diametralmente opostos, antagônicos, parecendo até que em determinadas situações estão eivados de incoerência, quando não do salutar bom senso e da lógica. Raul Marino Júnior constitui-se numa respeitável autoridade sobre esse campo, pois não somente galgou uma livre docência nessa disciplina, como também publicou sua tese no livro Em Busca de uma Bioética Global, Princípios para uma Moral Mundial e Universal e uma Medicina Mais Humana. Nesse particular, tenho grande afinidade com o autor, também, pois além de ter participado por vários anos da Câmara Técnica de Urologia, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e ter publicado vários trabalhos afins, tive a inaudita honra e o espinhoso trabalho de exercer por 3 vezes a presidência do Departamento de Ética Médica e Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Urologia. Experiência acumulada que também culminou na publicação de um livro. Terceiro predicado que eu deprendi da obra: gratidão a Deus e em reconhecimento a todas as instituições e pessoas que lhe proporcionaram conhecimentos, oportunidades, tirocínio, enfim, que colaboraram em sua formação, evolução, maturidade como ser humano. A propósito, Raul Marino Júnior fez questão de incluir nesta obra, no apêndice 1, seu discurso de posse na veneranda Academia Paulista de Letras, como seu reconhecimento, felicidade, bem-querença e gratidão por pertencer a tão augusto sodalício. A propósito, penso que a gratidão é, dentre tantas virtudes, as que diferenciam os racionais dos irracionais, apesar de nem sempre ser naqueles cultivada e nestes, por vezes, esboçada. A gratidão é uma gangorra onde ambos os lados se encontram para cima, quem dá e quem recebe. Agradecer não rima com fingir, mas identifica-se com reconhecer. Não é somente um ato da razão, mas também do coração. É penhorar-se delicadamente, pois agradecer é uma reverência ao outro, onde quem agradece despoja-se de sua autossuficiência
E quem recebe um agradecimento robustece sua autoestima. Agradecer é reconhecer o outro melhor do que a si próprio, em alguns ou em muitos aspectos. Agradecer, enfim, é reconhecer-se humildemente endividado. Se o ser não sabe agradecer, não é humano. Quarto predicado depreendido desta obra: respeito pela vida humana, que perpassa, transpassa e transborda desse livro de Raul Marino Júnior. Por incrível que possa parecer, infelizmente, membros de destaque de templos sagrados da arte hipocrática, nominalmente faculdades de medicina em seu corpo docente, entidades, sociedades, especialidades médicas e conselhos regionais de medicina, nem sempre se posicionam equanimemente a favor da vida e do ser humano. A vida, vocábulo difícil de se definir, é um tema igualmente muito caro a mim, pois depois de muitas elucubrações, ao longo de anos, redundou um pequeno e denso ensaio que também tive o privilégio de publicar. Penso que jamais existem ou existirão prêmios que possam sequer ser ganhos em quaisquer loterias que sejam comparáveis em termos de dificuldade ao valor inefável do dom da vida. Pois o valor da vida aproxima-se do fascinante gesto gerador, desinteresseiro e altruísta do Criador. Em outras palavras, a vida é um dote exponencialmente inestimável, imerecido, incompreensível. A vida se traduz no imensurável e imprescrutável milagre de existir. A vida é indivisa e o embrião humano é um ser humano em seus primórdios, com toda a sua importância e dignidade. A vida é o primeiro e o maior de todos os bens que um homem pode oferir. Nem mesmo a saúde a sobrepuja. Não há maior bem do que a vida. Ela é o primeiro e o maior patrimônio que um ser vivente poderia receber. Não há meia vida, ou 2 vidas e meia. Quem não a defende, não encerra reservas morais, nem idoneidades suficientes para pleitear quaisquer outras de menor monta, como melhores condições de saúde, trabalho, moradia, remuneração mais justa, formação técnico-profissional mais adequada, saneamento da corrupção, redução da violência, e assim vai. Por oportuno, cito que a inclusão do anexo 2, nesse livro, intitulado, abre aspas, O Milagre dos Transplantes, dentre tantas passagens contidas nas linhas e entrelinhas dessa obra, adorna e explicita essa preocupação e respeito que Raul Marino Júnior tem pela vida humana. Ademais, ele conclui o livro com uma única frase que resume tudo o que já foi dito e escrito. Abre aspas. A vida do homem é sagrada. Ela deve ser vivida sob o olhar de Deus. Fecha aspas. Quinto e último predicado que depreendi dessa obra. Teísmo. Teísmo entendido como doutrina que professa a existência de um único Deus de caráter pessoal e transcendente, soberano do universo e intercâmbio com a criatura humana. Aliás, esse teísmo está explícito já no título dessa obra, Um Cirurgião sob o olhar de Deus. Que bonito ver um grande intelectual, um renomado profissional que galgou os píncaros da glória na ciência e nas letras, alguém da envergadura de Raul Marino Júnior, não ter vergonha em dizer que acredita em Deus. Ao contrário, ele tem orgulho de professar sua fé em um ser superior a todos e a todo o colossal universo, que está em contínua expansão, que é inatingível, imensurável e cognoscível em sua plenitude, pela limitadíssima e, por vezes, presunçosa inteligência humana. Se, por um lado, ele, Raul Marino Júnior, testemunha com muita humildade, assim como muitíssimos outros grandes homens e gênios da humanidade fizeram, em reconhecer-se ínfimo perante o Criador, por outro, atesta que não são incompatíveis a coexistência da ciência com a religião, ou, em outras palavras, de um homem da ciência ser, ao mesmo tempo,
um homem de fé em Deus. Aliás, é digno de nota a reflexão que ele escreveu ao término do capítulo O Cérebro, Nosso Amigo. Abre aspas. Talvez algum dia, possamos responder à mais sublime pergunta cientificamente. Você acredita em Deus? Claro, sou um cientista. Fecha aspas. Eu, particularmente, acredito também que o ser humano possui, além do instinto da sobrevivência, o da religiosidade, o da transcendência. Aliás, desde priscas eras, esse anseio está consignado no Salmo 63. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anela, como a terra árida e sequiosa sem água. Seu turno, o filósofo racionalista Benedict Spinoza já asseverava no século XVII que é da natureza da razão perceber as coisas sob um certo aspecto de eternidade. Contudo, acredito que quem melhor sintetizou a necessidade imanente do ser humano buscar a Deus foi o genial e santo filósofo Aurélio Agostinho, bispo de Hipona. Em poucas e modestas palavras, ele alinhavou este conceito numa singela, porém densa oração, verdadeira pérola, em seu livro Confissões. Senhor, tu nos fizestes para ti, e inquieto é o nosso coração enquanto não repousar em ti. Ciência e religião não se podem anular, mas devem se complementar na busca insaciável da verdade. Aliás, o filósofo iluminista e escritor François-Marie Arouet, mais conhecido por Voltaire, em seu tempo e com sua irreverência, já dissera: a voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz um homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. A desqualificação da ciência como todo-poderosa foi jocosamente definida por George Bernard Shaw, dramaturgo e romancista irlandês, galardoado com o Prêmio Nobel de Literatura de 1925. A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. A arrogância que a ciência e seus militantes ateus tentam impingir aos mais incautos e pouco reflexivos foi sintetizada sutilmente por Jean Rostand, filósofo e escritor francês. A ciência fez de nós deuses, com D minúsculo, antes mesmo de merecermos ser homens. Penso que chegaríamos próximo à verdade se, ao analisarmos um determinado fato, o víssemos simultaneamente, não somente por todas as suas arestas, mas também pelo seu avesso, através de sua imanência interior, de maneira ubíqua ao longo do tempo, cabal contra sua forma e conteúdo, onissapiente ao sabor do conhecimento. E para tal, devem convergir todo o conhecimento disponibilizado pela ciência e pela sabedoria da religião, pois tanto uma quanto a outra têm limitações e metodologias nem sempre parecidas. Com relação ao confortável status de ateu, poder-se-ia tranquila e despretensiosamente dizer: a alegria do ateu é saber que Deus não pode ser provado. Sua tristeza é saber que tampouco se pode provar sua inexistência. Sua desolação é saber que entre as evidências racionais a favor e contra, as primeiras prevalecem. Em outras palavras, por incrível que possa parecer, a segurança dos que acreditam em Deus é a mesma daqueles que o negam. Contudo, as considerações dos ateus desarticulalizam-se e volatilizam-se mais facilmente diante da argumentação filosófica, científica, lógica e racional. Há deficientes que foram desprovidos total ou parcialmente de suas funções. Entretanto, há também aqueles que, embora tenham suas funções preservadas, não querem ou não as utilizam em busca da verdade. Figuradamente, são pessoas que veem, mas não enxergam, mastigam, mas não saboreiam, escutam, mas não
ouvem, deglutem, mas não assimilam, entendem, mas não compreendem, tocam, mas não sentem, pensam, mas não refletem, andam sem sair do lugar. E neste rol, seguramente, encontra-se boa parte dos crentes e dos ateus. Em contrapartida, acredito que a fronteira intelectual que separa o crente do incréu, paradoxalmente, é tênue, sinuosa e com nuances sutis, favorecendo por vezes a mudança de posição tanto de um lado quanto de outro. Tendo por base este livro, Um Cirurgião sob o Olhar de Deus, uma introdução às ciências do cérebro, da mente e do espírito, penso que qualquer pessoa que se diz ateia, não por comodismo, mas por convicção e pela razão, é porque tem menos neurônios no seu cérebro, ou porque se os tem em números não suficiente e boa parte deles possam certamente estar enferrujados, emborolados ou mesmo desativados à abstração quando o assunto toca à metafísica. Penso que a fé é uma resposta às nobres indagações do imo humano, é uma ousadia incoercível do intelecto e da liberdade, é uma penhora indefectível de si mesmo, é querer enxergar nítido o que está sutilmente velado. Assim, concluindo, ousei fazer em poucas linhas uma resenha comentada e julgo estar acanhada e modesta em comparação à importância e à notoriedade do autor dessa obra, que é membro honorário e ex-presidente da Augusta Academia de Medicina de São Paulo. É titular da querida Academia Cristã de Letras e também titular da Egrégia Academia Paulista de Letras, dentre tantas outras entidades que tem participado e dirigido. Um Cirurgião sob o Olhar de Deus, uma introdução às ciências do cérebro, da mente e do espírito, do prolífico escritor Raul Marino Júnior, homem de ciência, de fé e das letras, é um livro sui generis. Contudo, melhor mesmo do que dizer é convidar o leitor e a todos vocês a saborear todo o seu contexto, sorvendo este livro por inteiro e tirando suas próprias impressões e conclusões. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu confesso a vocês que, por mais que eu já tenha falado e participado de eventos, eu me emocionei, né, e pulei o minuto acadêmico. Então, eu vou fazer o minuto acadêmico agora, que é coisa rápida, e também não deixa de ser em homenagem ao nosso querido Raul Marino Júnior. Eu preciso achar esse minuto acadêmico aqui. Vocês estão fazendo sombra para o Einstein. Vocês eu vou falar aqui o minuto acadêmico. Um minutinho só, Maria Cecília. Eu escolhi duas frases para a nossa reflexão, que são duas frases de dois médicos, em homenagem ao Dr. Raul Marino Júnior. Essa daqui é do William Osler. William Osler foi um médico canadense e foi considerado o pai da moderna medicina. Foi considerado o segundo Hipócrates. E ele disse assim: a medicina é uma ciência da incerteza, é uma arte da probabilidade. O Dr. Raul Marino Júnior tem uma obra sobre o William Osler, que eu particularmente li pelo menos 2 vezes, que eu apresentei numa transparência aí que vocês viram. E a segunda frase para reflexão que eu trago aqui é de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando nós pensamos em Juscelino Kubitschek de Oliveira, a gente só pensa nele como político. Todos ignoram ele que foi um médico. E poucos sabem que ele foi da minha especialidade. E menos ainda sabem que ele é patrono da Sociedade Brasileira de Urologia. Juscelino Kubitschek foi um dos primeiros urologistas pediatras do Brasil. Fez especialização na França, num renomado serviço francês à sua época. E essa frase eu tirei do livro dele. Ele, na verdade, era de uma família humilde e teve muita dificuldade em fazer o curso de medicina. Ele disse assim: nada me custou na vida tanto esforço como cursar a faculdade de medicina e formar-me.
Pertenci à estirpe dos estudantes sem mesada, dos que durante o curso trabalham por necessidade. Bom, eu encerro aqui a minha participação. Eu pediria a vocês, a Di Bonetti já havia me pedido que ela falasse um pouquinho, porque ela participou dessa obra com ilustrações. Eu, particularmente, e o doutor Nalini, quando lemos a obra, não tinha ilustrações, era só o texto escrito, né? Não tinha ilustrações. E depois o doutor Raul me deu a obra, está fartamente ilustrada. Eu então passo a palavra para a doutora, para a nossa confreira Di Bonetti, e depois aqueles que quiserem se manifestar vão levantando a mão, eu vou chamando e que peço que sejam breves também. Muito obrigado. Obrigada, Hélio. Está me ouvindo? Normal? Perfeito. Eu, na verdade, participei, trabalhei as fotografias, né, no livro do Dr. Raul, e eu escrevi um artigo para publicar no nosso site da academia, e aí eu resolvi não publicar, resolvi ler ele antes aqui, em homenagem ao Dr. Raul. Quando o poeta Paulo Bonfim marcou um almoço em sua casa há mais de 10 anos, confessou que me apresentaria um dos homens mais talentosos e brilhantes que ele já conhecera. Interessantíssimo, Paulo fazia assim, interessantíssimo, um gênio. Exatamente essas foram as palavras do poeta ao se referir ao seu amigo de infância, Dr. Raul. Estabeleci a partir daquele dia uma sólida amizade com o casal, Dr. Raul e sua esposa, doutora Maria Ângela Zaccarelli Marinho. Foram muitos encontros à mesa do poeta, e recordo quantas vezes Paulo Bonfim incentivou para que o Dr. Raul escrevesse sua trajetória. E sempre repetindo aos seus pares acadêmicos, esse médico que deu incalculável contribuição para a humanidade tem que entrar para a Academia Paulista de Letras. Ele já era da Academia Cristã de Letras. E foi o que aconteceu. Em 2015, em uma reunião na PL, o acadêmico José Renato Nalini sugeriu ao Dr. Raul que se inscrevesse para a vaga da cadeira número 1. Ninguém me contou. Eu estava ao lado do Dr. Raul e presenciei o ar surpreso com que o Dr. Raul respondeu humildemente: será? Foi eleito e no dia 29 de outubro de 2015 aconteceu a solenidade de posse. Fiz a cobertura fotográfica que resultou em um registro memorável. Quando o Dr. Raul e a doutora Ângela me convidaram para colaborar com esse livro, Um Cirurgião sobre o Olhar de Deus, e fiz a leitura daquelas 300 páginas impressas em papel sulfite, entendi claramente as palavras do Paulo Bonfim se referindo ao dileto amigo. Foi um privilégio contribuir para esse livro, trabalhando com as imagens fotográficas que solidificam essa história tão maravilhosa do Dr. Raul Marino Júnior. Foram meses fotografando o acervo, reproduzindo, recortando, fazendo adequações, tentando melhorar a qualidade da tecnologia digital, retirada através de reproduções do papel fotográfico impresso. Todo esse trabalho feito com apoio e simpatia da doutora Ângela. O resultado está significado nas 285 páginas desse livro, que consagra a vida extraordinária desse médico cientista, dedicado, espiritualizado, humanista, generoso, que foi pioneiro em trazer para o Brasil em neurocirurgia o avanço necessário para salvar tantas vidas, milhares de vidas. E como diz Dr. Raul, isso só foi possível porque conseguiu enxergar longe, pois estava no ombro de gigantes. Desfrutou da convivência com vários médicos que já eram prêmio Nobel, verdadeiros papas da medicina. A doutora Ângela, em um de seus almoços na residência Marino, fez uma analogia interessante, dizendo que a vida acadêmica do Dr. Raul se assemelha, por exemplo, a termos tido a oportunidade de conviver com Leonardo da Vinci, ou conversar com Galileu, ou frequentar o ateliê do Renoir ou Monet. Diz a doutora Ângela que poucos brasileiros tiveram tal oportunidade, porque dá trabalho,
requer dedicação, desprendimento. Muitos natais o Dr. Raul passou sozinho, trabalhando em suas pesquisas, pois não tinha condições financeiras de viajar para o Brasil. Acredito que essa publicação, além de deixar registrado a importância histórica da contribuição para a medicina que o Dr. Raul proporcionou, esse livro tem a função, a incumbência, o papel fundamental em resgatar a ética, a dignidade, a disciplina, a arte de ensinar, o desprendimento em prol de um bem maior. Considero o Dr. Raul Marino um exemplo nobre a ser seguido por todos, mas muito mais a ser seguido pelos novos médicos que necessitam de mestres inspiradores. Esse livro deveria ser leitura obrigatória em toda faculdade ou universidade de medicina, pois, como dizia o poeta Paulo Bonfim, o mundo está desprovido de homens dignos para o banco de reservas. O mundo está carente de bons exemplos. Um cirurgião sobre o olhar de Deus é um livro que recomendo para todos, pois além de conhecermos a incrível trajetória desse médico que revolucionou a medicina nacional, tem o papel de nos trazer a reflexão sobre o destino da humanidade e seus desdobramentos, principalmente éticos. Vale a leitura. Parabéns, padrinho! Alguma pessoa que está na sala gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma manifestação? Então vamos. Eu gostaria. Então, Raquel. Vamos começar pela Raquel, depois o Geraldo. Então vamos lá. Geraldo, aí você levantou a mão, né, Geraldo? Geraldo Nunes, isso. A Fran também levantou a mão? A Fran levantou a mão ou não? Não. Então, a Fran Gomes levantou a mão ou não? Então, vamos lá, Raquel, diretamente de Campo Grande. Sim, emocionante essa tarde de hoje. Hélio, sobre a obra do Dr. Raul Marino. Estão de parabéns você, Dr. Raul Marino, a Di Bonetti, com esse testemunho, ela, a nossa querida fotógrafa, aquela pessoa que nós temos todo o suporte para a academia na comunicação, na visualização, e todo esse patamar de ética, de humanismo, de religião e ciência que não se conflitam, ao contrário, se complementam na dignidade de um médico como o Dr. Raul Marino. E o ano de 2019 foi muito difícil, mas enriquecedor para mim, espiritualmente, porque foi um ano que, ao mesmo tempo, eu perdi minha mãe, que passou 5 dias no hospital com pneumonia e veio a falecer. Logo em seguida, 2 meses depois, eu quebrei o fêmur, passei por uma cirurgia muito difícil, e assim, foi um ano inteiro, parece que até de preparação para esse 2020, e estando em hospital, estando com médicos, estando no limite extremo da vida e da morte. E eu tive a alegria de conviver nos 2 momentos com médicos muito éticos, que foram muito importantes nesses 2 percalços, reveses que eu passei na vida. Assim, só para ter uma ideia, a minha mãe já estava entubada e o médico falou assim, olha, tem 3 horários que você pode fazer visita para ela. Aí eu falei, bom, eu venho então à noite. Aí ele falou, a senhora tem algo muito importante para fazer? Venha nos 3 horários e ore por ela. Isso fará muita diferença. Aquilo me impactou muito e realmente todos os dias eu fui nos 3 horários, entrava e fazia orações com ela, e isso foi muito importante, eu tenho certeza, para ela e para mim nesse momento de despedida. O outro médico que operou minha perna era jovem, e logo que ele viu a situação, ele disse assim,
essa é a operação que eu gosto de fazer. E me encheu de ânimo, me encheu da juventude dele, do entusiasmo com a sua vocação, com aquele seu trabalho, e aí tudo correu bem. E nesse livro Leque Aberto, eu tenho uma crônica chamada O Médico. Nessa crônica, eu comento o livro Esculápios, do Dr. Hélio Belignoni, falando sobre aqueles médicos da Academia Brasileira de Letras, citando, por exemplo, Pedro Nava, o Moacir Scliar, e como que há esse elo entre a literatura e a medicina, porque o médico tem uma formação e um contato com a dor que fazem com que ele possa fazer a transcendência para a arte, que a arte é curativa, a arte é o remédio para toda doença, de uma maneira muito profunda e especial. E eu também cito o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, não é apóstolo, é evangelista, mostrando que Lucas foi um médico que tinha um conhecimento babilônico da medicina e que Jesus é o médico dos médicos. Isso está registrado naquele livro Médico de Homens e de Almas, da Elizabeth Caldwell, que é um livro fundamental. Eu queria aproveitar essa oportunidade, como antigo presidente da nossa academia, para cumprimentar o Hélio pela dinâmica fantástica que ele vem dando à academia e cumprimentar o Raul Marino pelo magnífico livro e pelas lições que você tem dado também no capítulo da ética e da bioética. Parabéns aos dois. Francis? Pois não. Boa tarde novamente a todos, aos amigos presentes, convidados, que eu os convidei, sejam todos bem-vindos à nossa Academia Cristã de Letras. Falar sobre Raul Marino Júnior, meu afiliado na Academia Cristã de Letras, eu vou resumir, se é que é possível, através desta obra, outra obra dele, que se denomina A Religião do Cérebro. Eu acredito, eu vou ler brevemente e rapidamente a orelha dessa magnífica obra, que ela responde, acredito, a todas essas questões que foram colocadas até o presente momento. Abre aspas. Não pode haver desarmonia entre razão e fé. Uma deve servir de auxílio à outra. Essa cooperação é a principal função da teologia. Os cientistas precisam aprender a não odiar nem ignorar as faculdades pelas quais Deus nos criou superiores aos animais. Seria muita pretensão e farisaísmo da ciência pensar que a fé, como instrumento de conhecimento, nos força a recusar ou a deixar de buscar a razão, pois nem sequer poderíamos crer se não fôssemos dotados de uma entidade racional com uma alma vivente. Somente a fé pode nos fazer crer naquilo que não vemos, dando-nos certeza sobre aquilo em que cremos e permitindo-nos entendê-lo, pois a fé é o princípio determinante de toda a teologia, sendo a palavra da revelação sua principal e única fonte. É necessário muita humildade, ausência de arrogância, como o Hélio colocou, de arrogância e orgulho científicos para aceitar os postulados centrais da teologia como ciência do espírito.
Vestidos com o manto dessa virtude, poderemos aceitar e entender melhor as coisas do Espírito, sobre as quais as ciências ainda têm pouca autoridade e pouco conhecimento. Fecha aspas. Parabenizo a nova obra, esperando que o meu querido afilhado me envie pelo correio, cujo endereço você já tem aí. Parabéns. Maria Cecília, por gentileza, sua vez. Obrigado, Francis. Queridos confrades e confreiras, estou muito feliz de estar aqui. Estou vendo que a nossa academia está cada vez mais elevada, do ponto de vista de sabedoria, de conhecimento, e eu fiquei muito satisfeita de ter assistido essa explanação sua, doutora Hélio, e gostaria de falar que, para mim, foi uma revelação o Raul Marino, o doutor Raul Marino, porque eu conheço ele desde pequena, eu era vizinha, estudávamos todos no mesmo colégio, na Vila Mariana, no Liceu Pasteur, e ele era sempre um rapaz muito bonito, se apresentava muito bem, e era a xodó das minas, né? E eu realmente não imaginava que um dia ele ombrearia com o Einstein, porque, para dizer a verdade, o conhecimento que ele tem, que demonstrou, a capacidade, a sua memorização, todo o conhecimento que ele sabe externar, e é uma revelação para mim. Ele é uma enciclopédia, para dizer a verdade, né? Então, eu fico muito satisfeita de ter conhecido melhor e saber que a importância também da religião é muito grande. Exatamente quanto a pessoa mais estuda, mais parece poderosa, mais ela tem fé em Deus. Isso é muito bonito, eu acho que é um lado muito bonito dos médicos que eu tenho visto, que geralmente eles se acham, ou se achariam, né, os donos mas, na verdade, eles têm também, sabem ter humildade e reconhecer a importância de Deus. Então, eu fico muito contente, para mim, e eu estou satisfeita de saber que nós temos vários Einstein por aqui, porque eu também estou vendo umas biografias, né, do Dr. Juarez, para ver os currículos, né, que nós temos que estudar. Também vi que ele é outra capacidade, não sei quantas mil conferências e tudo, e por aí vai. Então, parabéns, viu? Parabéns para os médicos, e aqui vai a minha admiração muito grande por todos, viu? Muito obrigado pela referência, muito obrigado. Alguém mais queria se manifestar, pessoal? Eu gostaria. Então, vamos lá. Wander primeiro, e depois o querido Carlos Ferrara, que está prestigiando a nossa reunião agora no carro. Então, vamos lá, Wander, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite amável que eu recebi para participar dessa tertúlia. É a primeira que eu participo, embora já conheça a academia de muito tempo, não é? E sou amigo particular dos seus ex-presidentes. Mas eu queria agradecer, eu que sou um leitor assíduo do Dr. Raul, esse, se não me engano, é o 5º ou 6º livro dele que eu leio. E, mais uma vez, uma obra maravilhosa, digna de tudo isso que está acontecendo aqui. De maneira que eu quero agradecer a todos, especialmente ao presidente que nos recebe com muita fidalguia. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Eu queria muito agradecer, antes de passar a palavra ao Ferrara, o Dr. Wander. O Dr. Wander é presidente da Academia Paulista de Educação. Dr. Wander, seja muito bem-vindo, não somente nessa tertúlia, como em todas, né? Ele até confidenciou para Francis, eu fiquei sabendo, ele estava doido para participar desse concurso aqui, mas, infelizmente, ele ficou adoentado e perdeu o prazo, para a infelicidade deles e para a felicidade dos outros. Agora, Ferrara, com você a palavra, e ativa o seu microfone. Isso, vamos lá. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizar aí o homenageado desta tarde, o Dr. Raul,
também o doutor Hélio pela explanação, que foi extraordinária, e dizer que sou contemporâneo do doutor Raul no programa de bioética da São Camilo. Eu fiz o doutorado lá, e lá nós aprendemos, além de todos os princípios da bioética, sobre justiça, beneficência, e tudo indo ao encontro do que o doutor Hélio hoje nos trouxe aqui. Eu queria trazer aqui para todos vocês uma menção a São Camilo, já que ele tem um dos seus mestrados ali na São Camilo, né, que diz respeito ao grande mote da vida de São Camilo, que era trazer dentro da saúde, já que um médico e outros médicos aqui, todo atendimento deve ter mais coração nas mãos. Isso é muito importante para que todos nós possamos reviver e reavivar essa situação da medicina de hoje em dia. Parabéns, doutor Raul, parabéns, doutor Hélio, e gratidão por estar participando aqui desta tarde maravilhosa, viu? Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Ferrara. Agora, o doutor Raul Marino Júnior, provavelmente ele falou assim que vocês não leram o livro, então ele vai ler o livro para vocês agora. Ele quer falar. Ótimo! São quase 400 páginas. Doutor Raul, ativa o microfone, por gentileza. Não tenho palavras para agradecer tudo o que vocês estão fazendo hoje, porque eu considero isso um brevet que eu estou recebendo da Academia Cristã, embora o prefaciador do meu livro, que eu também tenho um reconhecimento muito grande, que é o professor Naline, que também mexe com bioética e tem livros que me ilustraram muito, livros volumosíssimos sobre bioética e ética. E eu acho que a ética é uma coisa que está sendo esquecida em nosso meio. Ela não é mais ensinada em nenhuma faculdade. Inclusive, a medicina legal e a bioética foi suprimida das faculdades de Direito do Largo de São Francisco. Eu não me conformo com isso. Como é que um juiz, seja lá de onde for, vai julgar um problema bioético, como dizia a nossa colega ali, um aborto, uma inseminação artificial, um transplante, sem ter noção do que é bioética, do que é neuroética, que é uma especialidade que eu estou introduzindo aqui no Brasil agora, porque toda a ética é processada no cérebro. E a conclusão, a frase final que eu quero deixar com vocês é a seguinte: nós somos o nosso cérebro, foi por isso que eu me apaixonei por ele. E quando eu vejo as minhas mãos enluvadas, através do microscópio, ou através das minhas lupas, trabalhando com o cérebro da pessoa, eu sei que não sou eu que estou fazendo aquilo. Eu tenho certeza que está havendo alguma força extrasensorial que está movendo aquelas mãos. Por isso é que eu endosso todas aquelas palavras aqui do meu querido amigo Hélio Belomini, e quero agradecer mais uma vez tudo que vocês me proporcionaram hoje. Vocês estouraram o meu coração hoje, principalmente o Hélio, né, Hélio? Isso. Doutor Raul, muito obrigado. Alguém gostaria de falar mais? Alguma opinião? Senão a gente vai... A Thaís Bizarria, a doutora Thaís Bizarria, por gentileza. Ativa o microfone, por gentileza. Isso. Pode falar, Thaís. Está conectando o áudio, ele está dizendo que está conectando o áudio. Para nós está que você está habilitada. Você não está... Fala alguma coisa. Não.
Bom, enquanto a Thaís vê aí o microfone dela, alguém gostaria de falar? O nosso querido Juarez, ativa o microfone, Juarez. Thaís, espera. Está ativado. Então, vamos lá. Está ativado? A Thaís arruma o microfone dela lá. E aí, Raul, pode falar. Está ativado? Pode falar. Isso, muito obrigado. Eu gostei muito da nossa reunião e eu queria ressaltar a última frase que o professor Raul Marino falou, da condução das mãos dele por Deus numa cirurgia. Eu realizo um tipo de procedimento que eu faço reconstrução de orelha. Eu sou cirurgião plástico de especialidade e dediquei, ao longo da minha vida toda, a fazer reconstrução de orelha. É um órgão muito simples na estrutura anatômica, ele é constituído apenas de cartilagem revestida por pele. Mas é um desafio constante na nossa especialidade. E eu realizo essa cirurgia desde o começo da minha carreira e eu tenho nítida convicção por que eu desenvolvi tanto avanço tecnológico nessa cirurgia. Eu tenho convicção de que não são minhas mãos são guiadas por algo mais forte. Deus me orienta, eu tenho que ter um período de concentração antes da cirurgia, ou em casa, ou no meu consultório, quando eu vejo o paciente que eu operei, que tem que fazer a segunda cirurgia, ou uma terceira. Então, eu tenho que ter uma concentração, eu estou falando com Deus naquele momento, e Ele vai me acompanhar nos procedimentos. É uma cirurgia muito difícil, eu sei que é. Eu passei a minha vida toda transmitindo esses conhecimentos que eu introduzi, tanto em livros, como em conferências, como em aulas, como em demonstrações, mas, infelizmente, poucos são os que dedicam a ela para absorver e dar sequência ao meu trabalho. De forma que a minha palavra seria essa, da última palavra que o professor Raul Marino fez, que eu fiquei encantado com os livros que ele publicou, eu já conhecia muito bem de perto a pessoa dele, as obras que ele mencionou, e deixar aqui essa palavra que também coincide com o meu ponto de vista, com a minha sensação espiritual nos momentos que antecedem e sucedem às minhas cirurgias. Foi um prazer enorme participar com você aqui na nossa reunião. Obrigado. E agradeço essa intervenção. Obrigado. Thaís, você poderia falar agora? Estaria ativado o microfone? Thaís? Thaís? Está ativado o microfone, Thaís? Alô, Thaís? Dá para falar? Thaís? Está escutando a gente? Está escutando, Thaís? Acho que ela não está escutando. Não está escutando. Bom, alguém gostaria... Enquanto a Thaís está vendo lá, eu quero fazer alguns comerciais aqui. Aos marinheiros de primeira viagem nessa sala, a nossa academia tem um site muito rico em conteúdo e ilustração. A cada semana, ele é alimentado por 3, 4, 5, 6 artigos. E a academia deve muito a esse site a 2 pessoas que aqui estão. Uma é acadêmica de Bonetti e a outra é o seu marido, Paulo, o Will, que está ali, que eu estou vendo ele, que está prestigiando a nossa reunião. Então, a vocês dois, muito obrigado. Vocês são exímios daquilo que vocês fazem. Nós só temos a agradecer. A gente não consegue, num dia, nem em 2, nem em 3, dar uma passada no conteúdo do site. Se a gente for ler, então, que está tudo escrito lá, vai levar mais de 1 ano para ler tudo aquilo. Então, é muito rico, realmente. Poucas entidades podem se ufanar de ter um site como o nosso. Eu agradeço, em nome da academia, a vocês dois aí. Thaís, está pronta? Não. Também queria outro comercial, o doutor Raul, eu não falei, o doutor Justino, que está aqui também, ambos, também são vice-presidentes da Academia de Medicina, da Academia Cristã de Letras, doutor Justino e o doutor Raul, nessa atual gestão. Né? Eu queria aproveitar o doutor Altenfelder, que está aqui, que me precedeu na presidência, agradecê-lo, porque o ano que vem nós vamos ter uma apresentação com ele também, ele já se predispôs a fazer uma apresentação conosco, né? Mas
os dois predecessores imediatos que nós tivemos foram gigantes da cultura, o Dr. Raul Ottenfelder e o professor Paulo Natanael, né? Eu realmente não chego nem aos pés dos dois em termos de cultura, mas eu conto com uma diretoria que está me ajudando muito aí e que, se Deus quiser, um dia a gente registra a ata. Thaís, você pode falar? Thaís, está ouvindo? A Thaís acho que não está ouvindo. Bom. Raul, aliás, Alô? Hélio, enquanto isso, se você me permitir, Claro, rapidamente, claro. eu queria reafirmar aqui a admiração pela sua condução como presidente da Academia Cristã de Letras. Eu fui o sucessor do professor Paulo Natanael, permaneci como presidente por 2 mandatos, inovamos na academia através da criação do site, que é brilhantemente, como você acaba de afirmar, conduzido e alimentado pela empresa que a Dibonetti e o marido conduzem, mas o trabalho que você vem fazendo em termos de conduzir a academia, fazer com que todos estejam, se possível, presentes, só quero me justificar. Eu não tenho podido participar mais por força desse ônus que eu assumi como membro do Conselho de Ética da Presidência da República. Eu já tenho mais 1 ano de mandato, mas, na medida do possível, você sabe que você pode contar comigo pela admiração que eu tenho pelo trabalho que você vem fazendo. E renovo aqui os cumprimentos ao Raul Marino, que é o meu mestre na área da ética, da bioética. E lamento apenas, quando eu tive um acidente, fui obrigado a me socorrer de uma hora para outra, e o nosso amigo comum, professor Dário Birolini, me encaminhou para o Hospital Santa Isabel, onde eu fui operado do cérebro pelo Dr. Veiga, e lamento que o Dr. Marino, nesse momento, estava fora. Do contrário, eu teria também tido a honra de ter as mãos divinas de Raul Marino consertando o tombo que eu levei e que não dei tanta importância, e passei 2 meses com o cérebro congestionado, e numa volta de uma reunião de Brasília, no Conselho de Ética, eu levei um tombo no aeroporto. E de lá fui direto para casa, telefonei para o Dário Birolini, meu grande amigo também, e o Dário disse: Rui, eu vou lhe passar para o Raul Marino ou para o professor José Veiga. O Raul acho que está viajando, mas vou lhe passar para o doutor Veiga. No dia seguinte, cedo, eu fui ao Hospital Santa Isabel, na Santa Casa, da qual eu fui provedor, e lá fui atendido pelo doutor Veiga e pelo excepcional corpo médico e de enfermagem que a Santa Casa de Misericórdia tem, e, graças a Deus, hoje eu estou plenamente recuperado. Mas, e graças a Deus também, não estou precisando viajar de avião, porque o Dr. Veiga me disse: o seu grande inimigo na recuperação é não viajar de avião, porque o avião mexe com o cérebro. Mas a pandemia, lamentavelmente a pandemia, acabou trazendo a mim a oportunidade de participar de reuniões brilhantes como essa que você hoje, a tertúlia que você hoje presidiu, e na qual nós homenageamos o nosso grande amigo, o Dr. Raul Marino Júnior. Muito obrigado. Doutor Rui, muito grato pelas suas palavras. A nossa Thaís tem condição de falar agora, Thaís? Não, tá. Ela está sem condição de falar. Bom, eu acredito que nós já estamos avançados na hora, vamos encerrar a reunião, mas eu queria antes fazer
dois comentários. O primeiro é o seguinte: nós estamos num processo eleitoral na Academia Cristã de Letras. E por nós sermos cristãos, tanto os que estão dentro quanto aqueles que estão fora, nós temos que dar exemplo. Existem mais candidatos do que vagas. Não é demérito para ninguém não ingressar numa entidade. Vocês todos que estão concorrendo, eu faço questão de citar aqui o Juarez Avelar, o Carlos Ferrara, que aqui esteve, a Thaís Bizarria, o Pesa, que aqui está, e também a Carbone, são exímios naquilo que vocês fazem. Então, minha gente, não eu já confessei uma vez, ou várias vezes, já confessei aqui, não tenho vergonha nenhuma, pessoal. A primeira vez que eu quis ingressar na Academia Cristã de Letras, eu não entrei. Não entrei, não era o meu tempo. Né? Não era a minha hora, não era o meu tempo. Certa feita, já concorri a outras entidades similares e também não entrei. Isso, para mim, não é demérito nenhum. Né? Então, eu queria que vocês entendessem isso. Né? Nós estamos fazendo esse processo numa lisura maior possível. Eu já recebi alguns votos, eles estão lacrados, serão abertos somente através de uma comissão apuradora que vai ser no começo de dezembro. Mas eu quero que vocês não fiquem chateados. Aquele que não conseguir entrar, não tem problema. Continue prestigiando as nossas tertúlias. Se Deus permitir, bem, haverá novas eleições. Por quê? Porque o nosso sodalício, embora siga, regra geral, a Academia Francesa de Letras, ele, no último instante, ele permite que membros que queiram, ou membros que estão afastados da entidade, permaneçam como acadêmicos e automaticamente abram vagas para novos acadêmicos. Isso faz com que a academia se oxigenize. E eu acho que todas as entidades culturais precisam desse oxigênio também. Né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Agradecer a todos vocês. Eu fiquei extremamente feliz de ver o Wander aqui, de ver o Geraldo Nunes. Né? Venham sempre, assim como todos os outros que eu não conheço, a Fran, a Vete, que está aqui, está como Vete, o doutor Sinésio, e assim por diante. Né? Eu só queria fazer um comercial para a próxima reunião, que eu já estou convidando vocês. A nossa reunião do mês que vem, nós vamos, já convidei, espero que ele possa participar, né? É o grande jornalista também, Carlos Alberto de Franco. O Carlos Alberto de Franco, ele é um grande jornalista, frequentemente ele tem artigos publicados no Estadão e outros periódicos, e ele se comprometeu comigo a falar sobre um tema realmente cativante, que é jornalismo em termos disruptivos. Então, eu já os convido, mais para frente, nós vamos divulgar essa palestra no site da academia, aos acadêmicos e também aquelas pessoas interessadas em participar também. Então, vai ser no dia 17 de novembro, normalmente terça-feira. Então, minha gente, nós tivemos hoje uma plateia significativa e eu acredito que essa significância se deveu ao nosso protagonista maior, que foi o Dr. Raul Marino Júnior. Não fizemos nenhuma adulação fortuita. Tudo que nós falamos foi baseado realmente na sua vida, no seu exemplo e na sua obra. Para terminar, Francis pediu a palavra. Francis, por gentileza. Não pedi. Não pediu a palavra. Então, a Francis não pediu a palavra. Eu acho que nós já estamos aqui com 1h40 de reunião. Eu acho que está bom para terminar, né, para dar um gostinho de querer mais para a próxima vez. E sejam todos muito bem-vindos. Olha, foi um grande prazer, viu, Hélio? Quem está ser falando? Convidado, Geraldo Nunes, quem fala? Geraldo, fala.
Foi um grande prazer ser convidado para participar. Eu não faço parte da Academia Cristã de Letras, mas fiquei muito feliz de estar junto a vocês, participando, e já estou me convidando, então, para a próxima palestra do professor Di Franco, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Obrigado. Eu tenho sempre divulgado também para o pessoal da Academia Paulista de História, uma vez que eu também tenho essa querida entidade aí. Então, eu acho que a riqueza das nossas tertúlias, elas estão sendo exatamente assim. Não tem um tema. O tema é quem vai apresentar. Isso está dando uma riqueza imensa, imensa. São coisas totalmente diferente da outra. Isso tem dado uma vontade de vir, porque são temas diversos, né? Eu também já fechei com o doutor Nalini, que teve que sair, ele me disse que tem um compromisso. Se Deus quiser, ele fará a última tertúlia do ano, que será em dezembro, sobre um tema relacionado à educação. Então, estão todos convidados também para dezembro, com o doutor Renato Nalini, que é um grande intelectual, é o presidente da Academia Paulista de Letras. Minha gente, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu, quando escrevi o que eu escrevi para o doutor Raul, algumas vezes eu cheguei a me emocionar, chorei. Então, muito obrigado. E agradeço, e essa apresentação, se Deus permitir, eu conseguir tecnologicamente aqui passar para a Dibonete e para o Paulo, ela vai estar também no site da querida Academia Cristã de Letras, no subnicho Tertúlias. Muito obrigado, que Deus o abençoe, boa semana, e daqui a pouco ainda tem que passar no hospital. Até mais. Um abraço. Um abraço, Sérgio. Tchau para todo mundo. Até mais. Bela reunião. Abração, Rui. Obrigada, doutor Raul. A chuva chegou, Di. A chuva chegou aqui em Campo Grande, viu? Tchau. Gratidão por estar com vocês. Obrigada. Até mais.